Que a Prime Video é o streaming mais barato que temos no mercado, e eu tô falando de streaming legalizado, só para constar, todo mundo sabe. Porém, o que alguns não sabem são as opções que tem disponíveis nela. Então, seja tu assinante ou só alguém que está querendo assinar, hoje eu vou trazer uma lista com 8 séries de terror e suspense que estão disponíveis na Prime e que merecem o teu tempo. Tem para todo gosto. Eu sou Pablo Zorzi, tô comportadinho, cortei o cabelo, amém? Deixem like, se inscrevam no Capivara Zumbi e ativem o sininho antes que eu comece a xingar todo mundo como de costume. Bem, Os Horrores de Dolores Roach é um terror bizarro que acompanha a história da Dolores, uma mulher que depois de passar 16 anos vendo o sol nascer quadrado, finalmente ganha liberdade e volta para o lugar onde cresceu em Nova York. Porém, como já dá para imaginar, o mundo que ela conhecia não existe mais, e a vida que ela esperava reconstruir não está nem perto do que esperava. Sem dinheiro, sem apoio e sem perspectiva, a Dolores encontra refúgio e trabalho no porão de um velho amigo, o Luiz, um maconheiro sem noção que oferece um espaço para ela abrir um pequeno serviço de massagens. O problema? A vizinhança antiga não é mais a mesma e os clientes que aparecem nem sempre são amigáveis. E conforme os desentendimentos se tornam cada vez mais frequentes, a Dolores se vê então envolvida num ciclo bizarro de crimes e mortes, enquanto o Luiz encontra uma solução inesperada para se livrar dos corpos e também para impulsionar o seu negócio clandestino de empanadas. Sim, o que tu tá pensando é exatamente o que acontece, os presuntos viram empanada. Tô fora. É isso que dá usar muita maconha, né? Não usem drogas, pessoal, beleza? E se forem usar, me chamem. Os Horrores de Dolores Roach. Anota aí que essa é mais louca que o Baraka fazendo a barba. Ambientada nas florestas de Tamil Nadu, Vilarejo Macabro é uma série de terror sobrenatural que combina folclore indiano, mistério rural e horror psicológico para nos contar a história do Kiran, um morador da cidade grande que viaja até uma região isolada em busca da família que desapareceu. Com as pistas levando ele até um vilarejo envolto em lendas e histórias perturbadoras, um lugar que habitantes evitam até mencionar, ele então convence 3 moradores da região a ajudar. Um caçador supersticioso, uma curandeira que conhece as tradições antigas e um jovem cético que não acredita em porra nenhuma. À medida que a noite avança, o grupo se aproxima do vilarejo e começa a perceber que tem algo terrivelmente errado. Afinal, as casas parecem habitadas, mas eles não veem ninguém. Vozes ecoam na mata e rituais antigos parecem ainda estar sendo realizados embaixo da lua cheia. Logo, o que começa como uma busca por pessoas perdidas se transforma numa descida aos medos humanos mais profundos. Entre sombras que sussurram e entidades que assumem rostos conhecidos, o Kiran precisa enfrentar um limite entre o real e o espiritual, descobrindo que a floresta esconde não só a sua família, mas também um segredo ancestral sobre o vilarejo, um pacto que talvez jamais devesse ter sido quebrado. Com atmosfera opressiva e tensão crescente a cada episódio, Vilarejo Macabro entrega um terror que foge dos clichês urbanos, explorando culpa, superstição e o peso das tradições esquecidas. É uma história sobre o que acontece quando o passado não quer ser enterrado e o medo decide voltar para cobrar o que é seu. Baita série. Em Mistérios no Mar, seremos levados até a plataforma petrolífera Kinloch Bravo, que teve dias melhores já, embora continue em pleno funcionamento, sempre sob a gerência do Magnus, um bom chefe que preza pela segurança dos funcionários acima de tudo. Joinha pro Magnus, a maioria dos chefes só quer saber de lucro mesmo. Porém, depois que uma misteriosa névoa se espalha nos arredores, uma série de blackouts corta a comunicação com o mundo exterior. E não fosse isso ruim o bastante, o que a pionada ainda está prestes a descobrir é que a plataforma vai ser desativada muito em breve, causando a demissão em massa de quem dedicou a vida para extrair combustível do mar. Continuando o serviço e cavando cada vez mais fundo enquanto a notícia da demissão se espalha, outras coisas que os funcionários não sabiam é que das profundezas sombrias do oceano, algo antigo estava despertando. Uma força sobrenatural que assume o controle da plataforma e coloca os trabalhadores à beira da loucura. E a narrativa brinca com a sensação de isolamento absoluto, o mar, o frio e o silêncio se tornam personagens e a paranoia coletiva cresce como o verdadeiro monstro da história. Mistério do Mar, essa é uma série que eu já indiquei tempos atrás, mas eu tô indicando de novo, primeiro porque ela tá na Prime, né, e segundo porque vale a pena ver. É uma baita série.
Romanceiro é uma fábula sombria que mistura realismo, drama e terror numa história sobre medo, inocência e sobrevivência. A trama acompanha o Jordan e a Cornélia, duas crianças em fuga acusadas de um crime brutal que eles não compreendem totalmente. Na calada da noite, eles atravessam paisagens áridas e povoados decadentes, tentando escapar da população enfurecida e de dois policiais impiedosos, figuras tão violentas quanto os próprios monstros que eles dizem combater. Conforme a jornada avança, o real e o sobrenatural se confundem e o que começa como uma simples caçada humana logo se transforma em algo mais inquietante, uma descida por um território amaldiçoado, onde o mal parece brotar da terra seca e das próprias pessoas. Jordan e Cornélia, apesar da pouca idade, enfrentam tanto a crueldade dos homens quanto forças que desafiam a lógica, espíritos, sombras e presságios que tornam a noite interminável. Entre fugas, silêncios e pequenos gestos de ternura, Romanceiro se constrói como uma espécie de conto de terror folclórico, onde o peso da culpa e o medo da punição ganham dimensões quase míticas. Apostando em cenários desolados para capturar a sensação de desespero e isolamento das crianças, Romanceiro é uma obra para lá de perturbadora que questiona o que é mais monstruoso, as forças sobrenaturais que espreitam nas sombras ou a brutalidade humana. Resposta: brutalidade humana, beleza? Porque força sobrenatural não existe e os doidinhos do centro que dizem que existem podem me xingar nos comentários. Beijos de luz. A próxima indicação de séries na Prime Video mistura traficantes com zumbis. Mas antes, já vai deixando pra gente aquele like e se inscrevendo no canal, porque embora pra ti isso possa parecer coisa pouca, pra gente faz muita diferença. Então ajuda nós e que Deus lhe pague, porque aqui no Capivara nós estamos tudo liso. Mentira, nós não estamos liso, mas apelar para a humildade sempre funciona. Aproveitando, eu vou deixar aqui no card nas telas finais mais esses dois vídeos onde eu trago boas séries de terror para te ver na concorrente da Prime, a Netflix. Então confere depois. Soldados ou Zumbis é uma série mexicana que mistura traficantes com zumbis. Na trama, prestes a ser extraditado para os Estados Unidos, o mais perigoso narcotraficante mexicano Alonso Marroquín coloca em andamento um plano para escapar da cadeia. Com a fuga pelo deserto dando certo, o que o cidadão não sabia era que um experimento do exército estava acontecendo na região e que, liderado por um cientista meio abobado, acaba fracassando na ideia de criar super soldados e transforma por acidente todos os soldados que iam transferir o Alonso de prisão em zumbis. Pois é, acontece. Mas calma que piora. Afinal, os zumbis em questão não são zumbis normais. Aqui, além da fome insaciável por carne, os bichão ainda se lembram da missão de capturar o fugitivo. De modo que agora o Alonso precisa fugir da polícia que se transformou em zumbi. O resultado é uma mistura maluca de ação, sangue e humor, com críticas sociais disfarçadas de massacre. E sim, a produção é exagerada, mas é divertida e não tem medo de rir de si mesma. Junta isso com uma jornalista que está disposta a qualquer coisa para conseguir uma entrevista com o Alonso e temos a ideia principal de Soldados ou Zumbis, outra série loucona que só quem é loucão vai querer ver, menos eu, porque eu sou normal. Baseado na série de livros do Harlan Coben, a trama de Refém segue o Mickey, um adolescente que tenta reconstruir a vida depois da morte repentina do pai, mudando-se para a enigmática cidade de Castleton. O problema é que a ideia de recomeço vai por água abaixo quando uma colega de classe dele desaparece e uma velha conhecida como Batwoman sussurra uma revelação perturbadora de que o pai do Mickey pode ainda estar vivo. A partir daí, o rapazote se vê preso numa teia de segredos e mentiras que envolvem não só o presente, mas décadas de desaparecimentos que assombram a cidade. Com a ajuda dos novos amigos, o Mickey então mergulha num submundo cheio de figuras perigosas, organizações sombrias e pistas que apontam para um passado que muitos querem enterrar. Enquanto tenta lidar com o luto e a ausência da mãe que está internada numa clínica, o Mickey descobre que nada em Castleton é o que parece, afinal, as ruas tranquilas escondem sociedades secretas, casas abandonadas e segredos de família que ligam todos os eventos a uma conspiração muito maior. Com a atmosfera sombria, Refúgio mistura elementos de mistério policial, drama adolescente e suspense psicológico, lembrando os melhores thrillers do escritor Harlan Coben, que são cheios de reviravolta e personagens sempre moralmente questionáveis. No fim, cada episódio deixa uma pergunta no ar. Até onde tu iria para descobrir o que realmente aconteceu com quem tu ama? E o que tu tá disposto a sacrificar por isso? Aí, baita série.
Outra baseada em livro, As Bruxas Mayfair combina drama sobrenatural, mistério e horror gótico para nos contar a história da Rowan, uma neurocirurgiã que enfrenta um problema perturbador. Quando ela fica irritada, ela involuntariamente causa mortes com o poder da mente. Pois é, para mim isso não é problema, é solução. Mas não para Rowan, que decide questionar suas origens e buscar respostas sobre quem realmente ela é. E aí, adivinha? Correndo longe do clichê, a Rowan herda um casarão antigo, descobrindo que faz parte da dinastia Mayfair, uma família de mulheres marcada por poderes sobrenaturais transmitidos de geração em geração. Ao chegar na cidade, a guria encontra um ambiente carregado de mistério e perigo, percebendo logo de largada que os Mayfair guardam um segredo sinistro. As mulheres da família são perseguidas por um espírito antigo chamado Lasher, espírito esse que está profundamente ligado ao destino da família e ao poder que as mulheres dessa família possuem. E conforme se aprofunda nos mistérios da linhagem, a guria também precisa decidir se vai abraçar os poderes de vez ou vai resistir, e até onde ela consegue ir para proteger aqueles que ama do Lasher, cujas intenções nunca são muito claras. As Bruxas Mayfair é uma baita opção para quem gosta de segredos familiares e mansões afastadas com aquele toque místico que só a história de bruxa tem. Diz aí, o que tu faria se tu acordasse todo santo dia às 3h33 da manhã tendo alucinações? Eu ia procurar um psiquiatra, porque certeza que eu ia estar precisando de uns remedinhos. Em A Hora do Diabo, acompanhamos a Lucy, uma assistente social que tem mais problema na vida do que as pessoas que ela tenta ajudar. Repleta de problemas familiares e também na vida amorosa, todas as noites a Lucy acorda às 3h33 tendo alucinações nada agradáveis. Para piorar, ela tem um filho de 8 anos que o tempo todo vê a mãe falando com as paredes. E é nesse cenário caótico que a Lucy se surpreende ao descobrir uma possível conexão entre as suas visões e uma série de assassinatos que estão acontecendo na cidade. Com um final daqueles de tirar o chapéu, A Hora do Diabo se passa em Londres, misturando cenários urbanos e rurais, agradando bastante quem curte essa pegada mais interiorana das coisas. Eu, que moro no meio do mato, achei bom demais, então assiste aí e depois volta para contar o que achou. E só mais um adendo, aqui tu não vai ficar recebendo explicações durante os episódios, de modo que vai ter que ver até o último para entender o que está acontecendo. E se prepara porque eu achei que vale a pena. Eu sou Pablo Zorzi, confere essas listas que eu preparei aqui dos lados. Tchau!